Uma boa tarde, fique à vontade. Vou fazer uma breve apresentação sobre o professor Gustavo. O professor Gustavo, eu tive a oportunidade de estar dialogando com ele dentro da minha época no doutorado na UF, na Federal de Uberlândia, na qual a UF firmou um convênio, né, com a Universidade Federal do Piauí para o processo de formação dos seus docentes no processo do DINTER, né, professor Gustavo? E aí a professora Silvana Maluzai esteve à frente. E aí a gente vem construindo esses laços, professor Alessandra, aqui também do Campos de Arraias da UFT, grande amigo do professor Gustavo, trabalha com o professor Gustavo. O professor Sebastião pode confirmar com ele que é a pessoa certa para falar sobre hermenêutica, né? Então, o professor Gustavo, ele é graduado, mestrado, doutorado pela PUC-Rio, né? Então, é o filho da PUC-Rio, né? Então, fique à vontade, professor Gustavo. Eu queria primeiro agradecer ao professor Sebastião e também a todos que estão presentes, né? É um prazer poder conversar um pouco sobre hermenêutica, de uma forma também menos pretensiosa, né? Mesmo menos formal, né? Que a gente possa um pouco conversar sobre esse tema que se encontra hoje basicamente no horizonte da questão científica, né? Ou da relação com a ciência, podemos dizer assim. As transformações da ciência, né, que a gente tem acompanhado, especialmente, né, as mudanças desde da física de Newton até hoje, né, com todo o trabalho da física quântica, significa, de alguma maneira, transformações que não dizem respeito só à ciência, também dizem respeito à sociedade e todos aqueles que, de alguma maneira, participam, né, do ambiente científico, né? E acho que, no nosso caso, no Brasil, o ambiente científico é fundamentalmente as universidades, né? As universidades compõem o ambiente de trabalho científico, né? Temos poucos institutos de pesquisa públicos, né? Não temos muitos institutos de pesquisa privados, como em outros países, e especialmente Estados Unidos, né, onde toda pesquisa é feita fora da universidade, né, e aqui não, aqui a nossa configuração é a universidade como lugar de pesquisa, né, e isso, num certo sentido, indica uma contribuição da própria universidade, que não só forma pessoas, né, basicamente, em bacharelados e licenciaturas, ou ainda, né, forma mestres e doutores, mas também produz ciência, né? Então, nesse sentido, né, o debate hermenêutico ele vai se encontrar especialmente nessa configuração que nós temos, né, de pesquisa, de relação com as ciências, né, e de relação entre nós mesmos, que participamos do mundo da universidade, né? Então, eu queria agradecer ao professor Sebastião mais uma vez, né, o seu projeto de extensão é valioso, fico feliz também, lamento pela pandemia, mas a gente fica feliz também por poder dialogar, mesmo que seja remotamente, e, enfim, eu espero que eu possa, de alguma maneira, contribuir com o debate que já vem sendo feito, né? Então, a minha exposição, ela não é muito longa, mas eu quero falar basicamente, né, do papel da hermenêutica, né, o que é hermenêutica e como que essa hermenêutica hoje se relaciona com o conhecimento produzido, especialmente pela universidade, que a gente chama de conhecimento científico, já que não só as ciências chamadas duras, né, como física, matemática, química, produzem, né, conhecimento, mas também as ciências humanas, as ciências sociais também estão comprometidas com a produção de conhecimento. Então, num certo sentido, a hermenêutica tem um papel importante aí nesse processo, né, mesmo que a gente não tenha muita consciência disso. Então, a minha ideia hoje é um pouco apresentar alguns elementos que eu acredito que sejam importantes para esse debate, né? Bom, eu queria começar dizendo, assim, num sentido bem geral, que o chamado método hermenêutico, ele tem origem
antes da ciência moderna, né? Se a gente fosse pensar como que surgiu o que a gente chama de metodologia hermenêutica, a gente teria que retornar à Idade Média, especialmente num período da Idade Média chamada patrística, onde um pensador da época, um filósofo da época, chamado Agostinho, ou Santo Agostinho, para quem preferir, que desenvolveu pela primeira vez um tratado de hermenêutica. O livro se chama A Doutrina Cristã. É um livro chamado A Doutrina Cristã, é um texto patrístico, é um texto que tem em português, inclusive, a editora Paulus fez a tradução, e esse texto é considerado o primeiro tratado de hermenêutica, né? Bom, aí vocês podem perguntar, poxa, mas qual é o interesse, né, num texto patrístico onde se fala de cristianismo, né? Bom, do ponto de vista da hermenêutica, né, quer dizer, é nesse texto que está presente o primeiro procedimento que nós chamamos de hermenêutica. Tá? E se trata de um procedimento muito simples, né? Naquele livro, Santo Agostinho tenta mostrar a importância da leitura dos textos sagrados para o cristianismo, né? O cristianismo daquela época. E ele tenta, então, nesse livro, mostrar qual é o melhor caminho de leitura do texto bíblico, né, ou dos textos sagrados do cristianismo, e, de alguma maneira, como que aquele texto pode fazer sentido diante do evento do cristianismo, né? E nesse livro, então, o Santo Agostinho traça um método de leitura do texto sagrado, né? A gente pode chamar de Bíblia, né? Uma leitura da Bíblia. E ele, então, estabelece lá critérios, níveis de leitura, né, através dos quais a gente pode conhecer melhor ou não aquele texto. Tá? Então, lembrando que Agostinho se relaciona com uma tradução, né, latina do texto, enfim, ele se relaciona com várias traduções, na verdade, mas ele tenta defender a ideia de que o cristianismo lida com o texto bíblico de uma maneira diferente das outras religiões do livro, né? No caso, é o judaísmo e também o islamismo, né? Então, Agostinho tenta defender a ideia lá nesse livro, né, de que se a gente quiser ler a Bíblia do ponto de vista do cristianismo, nós devemos lê-la de trás para frente, né? Ao invés de começar no Gênesis, começaríamos no Apocalipse, né? Por quê? Porque o Apocalipse é o que vai dar o tom, é o que vai, de alguma maneira, determinar toda a leitura do texto. E ele tenta mostrar isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele, pela primeira vez, tenta mostrar e tenta ensinar como se lê um texto sagrado, né? Como se lê um texto religioso, podemos dizer assim. Então, os teóricos da hermenêutica consideram esse passo do Santo Agostinho um primeiro momento no qual a hermenêutica aparece enquanto um método, né? Quer dizer, a palavra hermenêutica significa interpretação, né? A relação com o texto bíblico significaria aí uma relação de interpretação do texto, né? Agostinho lembra lá que aquele texto foi escrito por alguém numa certa língua, num certo momento da história, a partir de certos gêneros literários, etc. E tudo isso está em jogo no entendimento da mensagem e que a gente deve se relacionar com aquele texto, que é, para muitos, né, objeto de fé, como aquilo que de fato ele é, um texto, né? Na verdade, ele, mais do que tudo, ele é um texto, né? E o respeito ao texto significa o quê? Lidar com o texto de um modo metódico, de um modo respeitoso à própria natureza do texto, tá? Ou seja, é Agostinho lá tentando mostrar que a leitura do texto sagrado deve, de alguma maneira, buscar se afastar de todo e qualquer fundamentalismo, né? De toda e qualquer leitura não inserida num certo contexto daquele texto, né? Então, a gente poderia, num primeiro momento, dizer, hermenêutica é uma teoria da interpretação, é uma disciplina que busca, de alguma maneira,
determinar um método correto de leitura de algum texto, e mais do que isso, né, ela serve como uma forma auxiliar, ou como se diz nos manuais, né, como uma disciplina auxiliar de relação com textos sagrados, ou textos antigos, podemos dizer assim. Bom, está claro essa herança do Agostinho, no primeiro momento? A gente poderia dizer que Santo Agostinho, de alguma maneira, traz isso, né? Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo que a gente vai conhecer melhor a mensagem cristã se nós lidarmos com aquele texto como texto. Tá? Então, esse seria um primeiro momento da hermenêutica. Isso que Agostinho ensinou ficou como uma herança, tá? E que se expandiu pós Santo Agostinho, não só para a relação com os textos religiosos, mas também com os textos jurídicos, ou seja, com as leis, com as normas, e também com os textos literários, especialmente os textos da literatura antiga. Então, a hermenêutica ela vai se constituindo, né, enquanto metodologia, a partir de uma tentativa de determinar métodos, né, métodos de leitura de textos antigos, métodos de leitura de leis ou de interpretação de leis, métodos de leitura da literatura antiga. Né? De alguma maneira, a palavra hermenêutica, a interpretação, ela está muito ligada a uma mitologia antiga, né? Só que, assim, na comunidade, na chamada comunidade de hermeneutas, não se considera o que se chama de hermenêutica na antiguidade metodologia, né? Não é hermenêutica de um ponto de vista estrito, né? Mas significa apenas, né, possibilidade de pensar essa palavra como o processo ligado a um semideus, né, que era chamado Hermes, né, e daí vem a palavra. Né, mas, enquanto metodologia, isso vem a partir da Idade Média. Né, mesmo que Aristóteles, lá na Antiguidade, tenha um livro chamado Sobre a Interpretação, o livro não trata de hermenêutica. Né, o livro trata de uma outra coisa. Né, e então, a gente poderia dizer, e isso Lutero fala muito bem, né, já que Lutero é o principal representante da hermenêutica moderna, né, da hermenêutica que está ali junto com as ciências modernas, né, ele vai justamente se remeter a Agostinho, né, e é Agostinho o primeiro que faz esse procedimento metodológico, né, e coloca a hermenêutica como uma disciplina auxiliar, né, uma disciplina de método, de leitura de algo. Né. Bom, isso está no Agostinho, isso perpassa todo o cristianismo, e quando chega a modernidade, né, vários autores vão, de alguma maneira, tentar pensar a hermenêutica, né, ainda ligada ao direito, à literatura e à teologia. Né. Agora, na modernidade, acontece uma mudança nesse caminho. O que acontece na modernidade? Com a reforma protestante, Agostinho é retomado pelo Lutero, né? A gente não pode esquecer que Lutero é agostiniano, né? E ele, de alguma maneira, recupera esse processo hermenêutico do Agostinho. Só que, ao invés de inserir esse processo hermenêutico no cristianismo do Agostinho lá atrás, no cristianismo sem divisão ainda, né? Ele insere esse processo na sua nova igreja, né? no protestantismo, no seu novo movimento de ruptura com a igreja cristã da época, né? Especialmente a igreja católica da época. Né? Já que naquela época a igreja católica já tinha se esquecido desse procedimento, né? À medida que esse procedimento não dava mais conta da população. Né? É bom a gente lembrar que a maioria das pessoas na Idade Média não eram alfabetizadas, que dependiam, né, enfim, de mediações para chegar ao texto bíblico, né, mediações seja desde um vitral dentro de uma catedral até a homilia de um religioso, de um padre, etc. E o Lutero, então, recupera essa ideia
vinculando a interpretação do texto sagrado aos indivíduos, né? Então, talvez aquilo que há de mais interessante, né, se a gente fosse pensar uma distância entre Lutero e Agostinho, é que a partir de Lutero a hermenêutica se torna um procedimento do indivíduo e não de uma instituição e não de alguém privilegiado dentro de uma instituição, né? Então, é o indivíduo, né? Daí, obviamente, ele está localizado no momento onde se desenvolve o que a gente chama de racionalismo, de antropocentrismo, né, das ciências modernas, né, é o início desse processo de revolução, e ele, então, indica a hermenêutica como um procedimento de um sujeito que busca conhecer um objeto, que, no caso, é o texto bíblico, né? Ou seja, Agostinho, fazendo referência a Agostinho, Lutero situa a interpretação como uma atividade do sujeito, né? Minha, sua, enfim, daquele do crente, né? Daquele que tem fé e que lê o texto, né? Bom, isso, obviamente, não fica só no âmbito teológico, religioso. Alguns religiosos daquela época, especialmente pastores, né? Eu posso citar um pastor chamado Schleiermacher, né? Não sei se já ouviram falar. Ele tem um livrinho também chamado Hermenêutica, foi traduzido pela editora Vozes, e ele tenta recuperar esse procedimento auxiliar de pensar a teologia para as ciências, né? Então, é o Schleiermacher, o primeiro hermeneuta moderno que se confronta com o problema das ciências, né? Que se confronta com essa nova configuração científica, né, que acontece a partir da Revolução ou das revoluções, né? Então, a partir daí, a hermenêutica começa a ter, eu diria, uma independência, né, primeiro da teologia, depois do direito, né, depois da literatura antiga, dos clássicos, para se pensar uma teoria da interpretação. E o Schleiermacher é o primeiro que, de alguma maneira, quem começa esse processo de pensar a hermenêutica como uma ciência, né, como uma ciência da interpretação, e não apenas como uma arte da interpretação, né? Ou seja, pensa-se a hermenêutica como uma atividade que, de alguma maneira, se coloca junto com a atividade científica, podemos dizer assim. E alguém que vem depois do Schleiermacher, se chama Dilthey, né, tenta, de alguma maneira, pensar a hermenêutica como a fundamentação para as ciências humanas, né? Quer dizer, ele estava num momento onde, se a gente fosse pensar o momento filosófico, né, todo o pensamento da época estava influenciado por uma crítica que um outro filósofo chamado Kant tinha feito à ciência e à metafísica, e ele tenta, de uma maneira, reinaugurar as ciências humanas, né, a partir de um modelo parecido com as ciências da natureza ou as ciências chamadas duras, né? E ele faz isso via hermenêutica, né? Então, o Dilthey é o que, de alguma maneira, vai tentar mostrar que há uma cientificidade na hermenêutica. Então, só para a gente retomar, para não perder a linha de raciocínio, né? Quer dizer, a hermenêutica começa como um procedimento de interpretação, como método, e quando chega ao Dilthey, ela se transforma em fundamentação das ciências humanas, né? Ou seja, todo o procedimento hermenêutico é pensado não mais ligado aos textos, mas ligado ao próprio homem, né? A própria investigação sobre o homem, podemos dizer assim. E é o Dilthey que vai, de alguma maneira, tentar fazer isso, né? Obviamente, o Dilthey encontra uma série de problemas. Por quê? Porque ele queria aplicar a hermenêutica tal como acontece, né, tendo como modelo as ciências da natureza, né? Quer dizer, ele dizia, por exemplo, que enquanto as ciências da natureza tentam dizer o que é o objeto, né, entender o objeto, ou os procedimentos que estão para além do homem, estão fora do homem, né,
as ciências humanas buscam interpretar o homem, né? Buscam compreender o homem. Bom, quando ele faz isso, ele coloca a hermenêutica num papel muito próximo do papel da ciência, né? Que busca, de alguma maneira, dominar um objeto, pensar aquele objeto, né? E, de alguma maneira, enfim, ter aquele objeto como objeto, né? Então, ele torna o ser humano o objeto da hermenêutica, mudando um pouco aquele processo onde a hermenêutica era um procedimento do homem para ler textos, vamos dizer assim. Então, o homem passa a ser o objeto, né? Quer dizer, fazer ciências humanas é interpretar o ser humano, é interpretar aquilo que diz respeito às atividades do homem nele mesmo, né? Não para além dele, né? Bom, isso vem como uma bomba, né, na filosofia da época, especialmente porque toda a preocupação, né, com o desenvolvimento da ciência, especialmente as ciências positivas, né, posteriormente, né, no início do século XX, de alguma maneira não estavam muito preocupados com a questão das ciências humanas, né? Então, assim, todo esse favorecimento das ciências da natureza e das ciências técnico-científicas, né, à medida que produzia esse conhecimento via método científico, não encontrou a mesma repercussão das ciências humanas, que tinham a hermenêutica como uma forma de procedimento ou como método, né, científico. Então, aí eu acho que se encontra um pouco aquilo que é o tema, né, de hoje, né? Quer dizer, a gente encontra um impasse, né? Será que, de fato, a gente precisa de hermenêutica para fazer ciência, especialmente ciências humanas e sociais, ou é necessário que pensemos somente o que é chamado de fato ciência, as ciências duras, ciências da natureza, ciências técnico-científicas? A gente viu, por exemplo, citar um exemplo, que as ciências sociais, elas abdicaram da hermenêutica, né? As ciências sociais não têm um procedimento basicamente hermenêutico. Por quê? Por um lado, influenciado pelo marxismo, né? E por outro, influenciado especialmente por uma disciplina chamada economia, né? E aí vem toda a origem materialista, né, por exemplo, das ciências sociais, né, abdicou-se da hermenêutica, né, e se pensa ciências sociais como um desenvolvimento em bases, óbvio, por exemplo, enfim, materialistas ou na economia, né? Então, isso significa o quê? Por um lado, que as ciências sociais, por exemplo, assumiram uma metodologia que era muito mais próxima do modelo das ciências técnicas ou das ciências da natureza do que da própria hermenêutica que buscava interpretar, né? Então, assim, esse impasse é muito problemático para a hermenêutica, né? Porque aquilo que o Dilthey queria fazer, que era colocar no mesmo patamar ciências humanas e ciências da natureza, ele não conseguiu, né? Porque as ciências da natureza conseguiam, né, naquele momento, uma série de progressos ou de avanços, né, a gente pode, talvez avanço seja melhor, que as ciências humanas não conseguiam, né? Mas as ciências humanas tinham que aderir a um outro tipo de metodologia para que, de alguma maneira, pudesse avançar, né? E aí começa esse impasse. Quem, de alguma maneira, tenta resolver esse impasse, aí já são os filósofos do século XX. A gente pode pensar em Heidegger, né, especialmente, Gadamer, que, de alguma maneira, vão repensar esse problema das humanidades, né, vão retomar o problema das humanidades que o Dilthey colocou e vão, de alguma maneira, tentar recuperar o problema, né? Só que recuperar o problema não significa fazer da hermenêutica uma ciência dura, mas significa, de alguma maneira, repensar a própria condição da ciência, né? Então, especialmente Gadamer e Heidegger,
vão fazer isso muito influenciados por uma outra corrente filosófica da época, chamada fenomenologia, né, que vocês já viram. Né, quer dizer, inspirados pelo processo fenomenológico lá do Russell, especialmente o Russell de 1900, 1901, lá das investigações lógicas, Heidegger e Gadamer vão pensar a hermenêutica não mais como o Dilthey pensava, mas a partir do que o Dilthey pensou. Né? Então, como eu havia falado, se para o Dilthey a hermenêutica é uma forma de pensar o homem, o Heidegger e depois o Gadamer, inspirados por Russell, vão dizer que a hermenêutica não é apenas uma forma de pensar o homem, mas a hermenêutica é como o homem se comporta. Ou seja, diz respeito à natureza da relação que o ser humano tem com as coisas ao seu redor. Ou seja, se a hermenêutica até Dilthey tinha uma preocupação de cunho epistemológico, a partir da fenomenologia, e isso não Russell, né? Russell, por exemplo, não acreditava na hermenêutica. Né? O Russell acreditava no processo fenomenológico. Né? A hermenêutica, para ele, era uma coisa contraditória, né? Porque, de alguma maneira, estava dentro de um certo círculo, né? O homem tentando pensar o próprio homem, etc. Né? Mas, graças a esse pensamento dele, que o Heidegger e depois o Gadamer vão afirmar que hermenêutica é um modo de ser, que o nosso modo de ser é hermenêutica, né? Enquanto sujeitos, né, que estamos, de alguma maneira, inseridos num certo mundo, né, numa certa linguagem, enfim, num certo período da história, e que, de alguma maneira, né, nos relacionamos com as coisas muito proximamente àquilo que o Dilthey chamava de hermenêutica. Tá? E aí a gente chega no ponto, né, que eu gostaria, de alguma maneira, de conversar com vocês. Bom, quando a gente fala em hermenêutica contemporânea, né, especialmente numa ontologia hermenêutica, e nós temos basicamente 4 autores que são muito estudados no Brasil, né? Quer dizer, o Heidegger, o Gadamer, o Paul Ricoeur, o Gianni Vattimo, ou seja, são pensadores contemporâneos. O Gianni Vattimo ainda está vivo, né, que de alguma maneira trazem essa herança da hermenêutica como um modo de ser. Né? É como se estivessem dizendo que a nossa relação com as coisas é sempre interpretativa. Só que o primeiro que falou isso foi Heidegger, né, num livro chamado Ser e Tempo. Ser e Tempo, ele diz que a essência do humano, né, a essência do homem, ele faz lá uma longa pesquisa fenomenológica sobre o que é o homem, né, e ele tenta mostrar que o homem sempre teve relacionado na história do pensamento a uma essência. Né? Então, por exemplo, se na Idade Média a essência ou o fundamento de tudo era Deus, o homem era pensado como criatura, ou na modernidade, se o fundamento de tudo é a subjetividade e o homem pensado como sujeito, agora, né, nesse momento contemporâneo, onde não pensamos mais a partir de fundamentos, mas pensamos a partir de modos de ser, também o modo de ser do homem é a interpretação. É o que ele chama lá de Dasein, né? Quer dizer, nós nos relacionamos com o ser, com modos de ser das coisas, e nada dessas formas de relação nos define, né? Mas nós vamos nos definindo ao decorrer do tempo, ao decorrer da história. E essa condição é interpretativa para o Heidegger, né? Diz respeito à interpretação enquanto um modo de ser. E essa herança fica para a hermenêutica filosófica toda, né? Que, de alguma maneira, vai guardar essa herança e vai, de alguma maneira, recuperar essa herança, seja na relação com a filosofia do momento, seja na relação com a psicologia, com o próprio direito, com a teologia, etc. Daí, né, essa herança do Heidegger trazer um novo procedimento. Né? Quer dizer, a hermenêutica deixa de ser um método. Né? A ontologia hermenêutica não é método, como pensou Santo Agostinho.
mas a ontologia hermenêutica é um modo de ser, é uma forma de comportar, né? É um comportamento original, obviamente, né? Ou seja, é o modo como nós nos relacionamos com as próprias possibilidades, né, as quais nós nos encontramos durante a vida. Né? Então, por isso que, para a filosofia contemporânea e para esses autores da chamada hermenêutica filosófica, a hermenêutica é um modo de ser, a hermenêutica é uma atitude, e não apenas um método, né, um procedimento teórico onde nós chegamos a certas verdades. Né? A hermenêutica perdeu esse caráter e passa a ser um modo de ser, muito ligado ao modo de ser do próprio homem, né? Mas também ao modo de ser das obras de arte, ao modo de ser da história, ao modo de ser, se a gente quiser pensar, enfim, de Deus. Né? Eu acho que um exemplo muito legal para a gente pensar isso é o próprio processo educacional, né? Aproveitando que o Sebastião é doutor em educação, né? Esses autores vão dizer, por exemplo, que ninguém educa ninguém, né? Mas a educação é um procedimento que é quase que uma recuperação de um modo de ser, né? Onde o modo de ser do homem se torna um modo de ser que ele, de alguma maneira, se autoeduca, né? Por exemplo. Ou seja, a educação é um resultado de um certo encontro, né? Entre nós e o que interpretamos. Né? Tudo bem? Só um minutinho, só um minutinho. Desculpa, eu fui atender a porta aqui. Eu moro sozinho, aí sempre tem esses problemas. Enfim, então eu acho que, por exemplo, a educação é um exemplo legal, porque, no fundo, né, o aluno ele não é educado por aquilo que o professor ensina, né, e, de alguma maneira, a educação acontece. Né? Quer dizer, quase que uma autoeducação, né? Porque aquilo que se ensina se encontra com aquilo que o próprio aluno se entende, né? Ou tem entendimento de si, e esse confronto ou esse encontro entre aquilo que o professor fala e aquilo que o aluno conhece, ou ainda não conhece, ou conhece em parte, promove aí um evento que a gente pode chamar de educação. Né? E isso, num certo sentido, é hermenêutica, porque, de alguma maneira, é uma reafirmação desse processo individual, né? Mas não só individual, né? Esse processo que acontece na relação com os outros e conosco mesmos, que a gente chama de educação, por exemplo. Né? Bom, eu tenho me dedicado a um pensador, né, já há alguns anos, se chama Gadamer, né, que ele, de alguma maneira, tenta pensar a hermenêutica como um elemento fundamental para a gente pensar a ciência. Né? O Gadamer, ele, de alguma maneira, tenta mostrar que o método científico, né, surge também de um procedimento hermenêutico, mesmo que ele não seja hermenêutico. Né? Então, toda aquela pesquisa feita por exemplo, se a gente fosse pensar na ciência moderna, né, lá enfim, com Descartes, com Copérnico, né, com Galileu, com Newton, né, de alguma maneira, todo esse procedimento da ciência moderna surge de um modo de ser, surge de alguma maneira desse posicionamento hermenêutico, né, e daí a gente faz ciência. Né. Teve um autor contemporâneo, não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem, se chama Thomas Kuhn, é um filósofo, um físico, né, historiador da ciência americano. Ele tem uma obra muito conhecida chamada A Estrutura das Evoluções Científicas. O Thomas Kuhn, ele recupera esse sentido hermenêutico da própria ciência, né, mostrando que o método científico é muito pouco, né, é uma parte
daquilo que a gente chama de ciência. Mas o que está em jogo na ciência é muito mais do que a aplicação de um método, né? A justa aplicação de um método. Né? Por quê? Por quê? Porque a ciência é feita num laboratório, numa certa comunidade de cientistas, onde está em jogo questões sociológicas, questões econômicas, questões históricas, questões políticas, né? Enfim. E o método científico é mais uma face desse processo que a gente chama de ciência, né? Então, eu acho que é importante lembrar que a hermenêutica tem uma atenção muito grande àquilo que a gente chama de ciência, né? No sentido de tentar compreender as transformações que a própria ciência é, que ocorrem na própria ciência durante o tempo, né, durante a história, e que, de alguma maneira, o que a gente pensa hoje de ciência num certo sentido, distante daquilo que se pensou lá no século XVI, XVII, ou no século XVIII, né? E que esse é o processo da ciência, né? Que até a ciência, de alguma maneira, vem de uma vocação hermenêutica, né? De uma atitude hermenêutica, mesmo que ela se desprenda disso na aplicação de seus métodos, né? Mas ainda assim ela está inserida num certo lugar, numa certa língua, num certo mundo, num certo laboratório, onde o grupo X de pesquisa briga com o grupo Y de pesquisa, né? E é um pouco o que a gente vive na universidade, né? As ciências humanas também têm esses problemas, né? Tem o discurso majoritário, né? Tem aquele autor que está em moda e depois sai de moda, né? Tem aquele método que todo mundo assume num certo momento, depois esquece, e assim por diante, né? Então, eu gostaria só de lembrar, né, que todo esse processo, ou todo esse ambiente em torno do que a gente chama de ciência, apresenta, né, o Gadamer chama isso de linguisticalidade, né, ou seja, são modos de se relacionar com as coisas, e pensando especificamente no modo com a ciência, né, por que com a ciência? Ou com as ciências, né? Talvez no plural fosse melhor, porque a própria ciência tem um caráter de transformação muito grande, né? Não só para o mundo que vivemos, mas também para si própria, à medida que ela realiza certos avanços ou não, né? Então, a partir daí, nós temos, em certo sentido, uma nova relação da hermenêutica com a ciência, né? Que a gente pode chamar aqui de fusão de horizontes, que é outro conceito que vem lá do Gadamer, né? Onde a gente não consegue mais limitar a ciência à aplicação de métodos objetivos ou a resultados objetivos que, de fato, ela consegue, né? Ou a produção de conhecimentos que estão para além do homem, né? Mas também de que isso tudo acontece de modo inserido numa certa língua, numa certa linguagem, num certo mundo, né? Dentro de certas condições econômicas ou políticas, ou dentro da universidade, né? Se a gente quiser pensar, né? E é isso que, de alguma maneira, também caracteriza o que a gente chama de ciência, né? Por isso que a hermenêutica é muito mais um procedimento do que, ou melhor, muito mais uma atitude anterior a um procedimento do que um método, né, se a gente quiser pensar isso de modo contemporâneo. Tudo bem, Sebastião? Seria basicamente isso a ideia que eu queria conversar com vocês. Para mim ainda está pouco. Não, porque assim, falar de hermenêutica é algo que me atrai, assim, desde o mestrado que eu venho discutindo hermenêutica, e cada fala de palestrante, cada leitura, eu vejo que a hermenêutica ela tem muito a contribuir, né? E aí você falou uma questão muito interessante, que eu observei isso também na fala dos outros palestrantes, é essa disputa de espaço, né? Não, o meu método é melhor, não, essa abordagem é melhor. E aí, na universidade, nós vivenciamos isso 24 horas, né? Até mesmo as produções dos artigos, principalmente. Eu tenho trabalhado com o Porriquet, com as histórias de vida de professores, e aí... Acho que saiu.
Voltei. Caiu também. Ah, tá. E aí eu estou trabalhando com alguns alunos também essa questão da leitura inicial, do processo hermenêutico, da interpretação. E aí eu sempre falo assim, professor, mas isso é muito mais linguística, né? Aí eu falei, se você fosse pensar em hermenêutica, é mais ou menos isso, é a interpretação do texto que eu estou te entregando para você trabalhar, né? E aí, Gustavo, quando você traz essa questão do percurso da hermenêutica, eu tenho trabalhado muito com os pensadores da Escola de Frankfurt, né? E aí eu tenho já discutido alguns processos de trabalho com Habermas, né? Através da hermenêutica reconstrutiva, buscando até mesmo a construção de uma proposta de uma racionalidade comunicativa na educação, tudo. E eu vejo que você tem algumas contribuições. Então, assim, eu penso que a hermenêutica, se a gente pegar um livro de metodologia científica, ela vai ser o último conteúdo que o aluno vai ver, né? O próprio Severino traz isso, o Trivinos traz isso também. E tem um professor que tem trabalhado bastante hermenêutica, que eu tenho dito para leitura, é o Silvio Gamboa. O Silvio Gamboa tem trabalhado bastante a questão da hermenêutica, e até mesmo o campo da literatura, do direito, né? Porque os alunos do direito, realmente, eles têm lá a fundamentação toda da hermenêutica, nas discussões, tudo. E na literatura, uma área também que eu trabalho, a hermenêutica ela é tão bem aceita porque ela lida diretamente com o texto, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, que eu até anotei aqui, que é a questão da hermenêutica enquanto modo de ser, né? Esse modo de ser é o que tem atraído diversos pesquisadores para hermenêutica, eu acredito que o grupo tem muito a contribuir nisso aí também. Então, eu coloco à disposição agora espaço para questionamentos, né? A Thalita falou aqui, só um momento, acompanhar o chat aqui. A Thalita falou que é complexo. Realmente, estudar texto filosófico não é fácil. O professor Gustavo pode falar das suas experiências com seus alunos, né, sobre isso também. Como você falou, a hermenêutica é um grande tema, né? Um grande tema contemporâneo, e a gente precisa, de alguma maneira, né, não só se relacionar com os autores, né, como você falou, o Habermas, o Ricoeur, né, o Gadamer, mas também, de alguma maneira, tentar, num certo sentido, lidar com questões, né? Então, assim, durante a minha trajetória, né, enfim, eu sempre me interessei por hermenêutica, também por fenomenologia, né, mais ou menos, e eu primeiro, né, comecei a trabalhar hermenêutica relacionada à ética, depois eu passei para a arquitetura, né, que é uma outra área que tem uma contribuição hermenêutica muito forte, fora do Brasil, basicamente. Aqui ainda é muito pouco, né, mas tem arquitetos que pensam o seu trabalho de projeto de arquitetura como hermenêutica, né, e eu, enfim, estudei bastante isso, especialmente no doutorado, né, e agora eu tenho trabalhado com questão ambiental, né, estou aplicando a hermenêutica ao meio ambiente, né, especialmente aos problemas ambientais, o que a gente chama de crise ecológica, né, e, enfim, meu projeto de pesquisa atual é esse, né, e assim, eu não sei, a Thalita, né, que falou que é complexo, né, eu acho Isso, que a Thalita. tem alguma coisa que não é complexa, né? Eu acho que o primeiro passo para você fazer uma pesquisa hermenêutica, né, com esse, não só nessa área, mas com essa atitude, né, é você ficar atento aos discursos. Então, se você vai fazer uma análise, né, eu estou com um aluno lá no mestrado profissional, eu dou aula aí na UFT também, né, no mestrado profissional de filosofia, né, e a nossa ideia é fazer uma pesquisa sobre uma escola, né, lá em Araguaína. E a gente vai fazer um procedimento hermenêutico, a gente vai estudar alguns discursos que são próprios daquela escola, né, discursos que são próprios dos alunos, dos professores. Né, a nossa tentativa é tentar pensar essa escola como uma comunidade linguística, né, onde o que perpassa o tempo todo são diversos discursos, né. Então, a questão ambiental é a mesma coisa, né?
Se eu comparo uma notícia de jornal, né, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo lá a questão do Rio Doce. Se você pega, por exemplo, 4 jornais, você vai ter 4 discursos totalmente diferentes sobre o mesmo fato, né? E fazer hermenêutica um pouco se ater a isso, né? Que tipo de discurso tem sido feito e que tipo de verdade se produz disso, né? Então, eu acho que é um pouco... e isso está bastante próximo do que você falou aí do Habermas, né? Da questão da linguagem, né? Da reconstrução hermenêutica, né? Quer dizer, a gente trabalha com mediações, né? O procedimento hermenêutico é basicamente um procedimento de mediações, onde você, o tempo todo, deve ficar atento, né, aos mais diversos discursos e buscar compreender esses discursos como produtos do ser humano, né, como comportamentos do ser humano. Né? Então, para além do psicológico, né, não é apenas a questão psicológica. Né? Tudo bem? Não sei se ajuda. Né? Gustavo, quando você traz essa questão da hermenêutica no campo de arquitetura, né? Se a gente pensar dentro do contexto educacional, do âmbito institucional, né, as escolas em si, como você colocaria essa questão da hermenêutica para uma análise nesse campo? Então, assim, bom, primeiro, né, os filósofos que trabalham, que criaram a hermenêutica, todos eles pensam em educação. Né? Todos eles têm pelo menos um texto sobre educação. E todos eles reivindicam, né, eu posso falar basicamente do Vátimo, do Riquet, do Gadamer, né, que são os autores principais, todos eles reivindicam a ideia de que a escola é um certo tipo de ambiente, né, um certo tipo de instituição que tem que o tempo todo se fazer críticas, né? Tem que se repensar o tempo todo. Né? A boa escola é aquela, por um lado, que repensa seus próprios métodos o tempo todo e, ao mesmo tempo, é um ambiente onde tudo pode ser dito, né? Um ambiente livre, um ambiente que não é controlado por nada que não seja o próprio conhecimento, né? Então, eu acho, por exemplo, que eles pensariam a necessidade que nós temos, né, de, sei lá, de questionarmos o modelo de escola que nós temos, de olharmos para outros modelos, né, de ver aquilo que funciona, aquilo que não funciona, né, de melhorar aquilo que não funciona. Né. Então, eu acho que tem um pouco essa ideia de que a escola é mais do que uma instituição, a escola é uma comunidade, né? Uma comunidade onde todos aprendem, né? Ou todos não aprendem, né? Porque quando a escola não acontece enquanto processo educativo, o professor também não aprende, né? Então, não há um foco no professor ou no aluno, né? O foco é no grupo, né? Na comunidade, né? Então, enfim, de alguma maneira a gente poderia encaminhar uma pesquisa nesse sentido, né? De propor, né? Que a escola pense a ela mesma. Né? Isso parece ser uma coisa simples, mas vai propor isso no conselho de classe. Né? Aí você vai ver o problema, né? Especialmente com os pedagogos. Né? Os pedagogos têm muita resistência, né? A pensar o seu próprio papel. Né? Então, eu falo com tranquilidade porque eu tenho amigos muito legais, pedagogos, que falam dessa dificuldade. Né? Na própria universidade a gente tem isso. Né? Então, eu acho que esse é um pouco o horizonte, Sebastião, da questão, Ok. né? A hermenêutica nos pede uma atitude, né? Uma atitude de revisão, uma atitude de crítica, uma atitude que tenha como objeto, né, repensar não só a própria prática, né, as próprias relações, mas também onde se quer chegar com isso, né? Que tipo de verdade quer se produzir, né? Pessoal, coloca agora à disposição os microfones para perguntas do professor Gustavo, colaborações, dúvidas. O João Paulo, se quiser participar também, pode ligar seu microfone.
Boa tarde, professor. Opa, boa tarde. Pelo que eu percebi, né, nessa questão da parte hermenêutica, ela está relacionada assim, como se fosse a interpretação que se dá no momento daquilo, né? Cabe-se ali vários aspectos, como você acabou de citar aí, numa questão da reportagem. Eu estudo Cabala, não sei se você já ouviu falar, e trabalho muito nisso, a questão aí da hermenêutica, né? Eu acho que acredito que a raiz, eu não pesquisei, mas a raiz deve vir de hermético, que está meio que restrito ou fechado, mas que tem um entendimento, né? Você citou a Bíblia aí também, e quando a gente analisa os textos sagrados à luz da Cabala, né? É bem mais amplo do que o que está explícito ali nesses livros. Eu concordo, eu acho que tem algo a mais, né? Quer dizer, a leitura não é apenas você entender o que está escrito, né? Senão bastaria você saber uma língua, né? É necessário que você Exato. esse momento e entenda que aquilo faz sentido num certo momento da história, num certo lugar, para uma certa comunidade, né? Agora, isso não é relativismo, não, tá? Isso não Não. é as coisas relativas, não. Pelo contrário, né? Isso torna as coisas atuais, né? Porque aquilo faz sentido, né? Então, eu acho que é um pouco como a gente lê Platão, né? Quem é da filosofia, né? Qual o sentido de ler Platão hoje, né? E a gente ainda lê Platão. Essa é uma pergunta E é tão atual, né? que faz, né? E por que a gente lê Platão? Porque tem certas coisas que não foram resolvidas, né? Tem certas coisas que ainda se mantêm como questões, né? E a hermenêutica, de alguma maneira, tenta mostrar isso, né? Que a gente não consegue aplicar o procedimento científico objetivo, né, a tudo, né? Mas, ao contrário, tudo passa por essa atitude, né? Não sei se ajuda, mas eu acho que a Cabala também, né? Eu conheço umas comunidades judaicas de leitura de Cabala, né? Que são incríveis nesse sentido, né? E são várias, né? Então, e cada um lê de uma maneira e o texto está lá, atendendo a questões daquele certo grupo, né? Eu tinha até lido esse livro aqui, não sei se você já ouviu falar, Contos Herméticos, aqui do Hermes Trismegisto, né? E segundo também ele vem dele também, do Deus Hermes aí, a questão da hermenêutica. Isso, justamente, vem dessa origem, né? De tradução ou de ligação, né? Então, é muito legal esse livro aí. Tem o professor, não sei se é o João Paulo também, gostaria de fazer algum questionamento. Gustavo, a Thalita está perguntando aqui algumas indicações de leitura para começar a aprofundar o conhecimento da hermenêutica. Eu posso passar para você um livro chamado Hermenêutica, que é do Richard Palmer, não está em português. Eu tenho um PDF, eu posso passar. Você falou que tem o Drive, não é isso? Sim, aí você pode me compartilhar Muito que eu legal, assim. passo para os colegas. Tá, tenho sim, eu passo esse livro. É um livro muito legal, assim, ele é muito claro, objetivo e ajuda muito, assim, nessa experiência. Eu passo por e-mail para o Sebastião, aí ele disponibiliza. Ok, mais alguma questão, pessoal? Por mim, eu ficaria a tarde toda discutindo hermenêutica, entendeu? O professor Gui que falava, Sebastião, nós precisamos montar um café, um chá, janta, tudo para continuar discutindo hermenêutica. Boa tarde a todos. Eu não estou podendo participar muito, porque eu estou de serviço, eu estou dirigindo, aí tá um momentinho que eu estou pegando só. Por isso que eu escrevi no chat aí, a internet está caindo. Mas parabéns, professor, por essa apresentação. O professor Gustavo já conhece um pouco do meu projeto no Profilo. E aí eu fiz uma pergunta, eu fiz um comentário aí no chat, para ver se o professor Gustavo poderia discorrer sobre ele. Se o senhor puder passar para o professor Gustavo. Só um momento.
Ah, tá. Achei, Gustavo. A pergunta do João Paulo é: irei trabalhar hermenêutica no mestrado profissional em filosofia como uma forma de ler a filosofia sem preconceito. Aham. Sim. Então, esse é um dos grandes desafios que a hermenêutica se coloca, né, enquanto área da filosofia, né? E os autores, né, enfim, a gente, em pesquisa em filosofia, a gente sempre lida com autores, né? E esses autores, né, de alguma maneira, eles tentam mostrar que a universidade não pode, né, ter preconceitos com nenhum autor, podemos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que fazer uma avaliação dos autores, né? No sentido de que a gente deve, de alguma maneira, repensar, né, a própria atividade universitária como uma atividade que critica, inclusive, essas chamadas ideologias, né? Então, daí a necessidade de pensar a filosofia sem preconceitos, a filosofia que repensa as próprias ideologias que estão em jogo naqueles textos, etc. A gente pode pensar, por exemplo, Heidegger, né? A filosofia do Heidegger é um tipo de pensamento muito importante para o século XX. A gente não pode pensar a filosofia do século XX sem pensar em Heidegger. Mas, ao mesmo tempo, o Heidegger teve uma proximidade muito grande com o nazismo, né? E essa relação com o nazismo, de alguma maneira, respingou no seu pensamento. E aí, o que a hermenêutica propõe? De alguma maneira que a gente possa, a gente não vai deixar de ler Heidegger, mas a gente vai ler Heidegger apesar do nazismo, problematizando o seu próprio nazismo, né? Então, eu acho que é um pouco esse processo, né, que a gente precisa amadurecer enquanto pensadores hermeneutas, né? Quer dizer, nós não rejeitamos o texto, mas, ao mesmo tempo, nós lidamos com esse texto, mesmo com todos os problemas que estão ao redor dele, né? Por isso esse texto ficou, né? A gente fala do Heidegger, posso falar de Aristóteles, né? Por que a gente lê Aristóteles até hoje? Porque tem certas coisas naquele texto que ainda permanecem sem resposta. Mesmo Aristóteles sendo a favor da escravidão, mesmo Aristóteles ser contra a mulher estudar, por exemplo, né, etc. Né? Por quê? Porque ele estava dentro de uma cultura muito, a gente pode, enfim, dizer, muito complicada, né? Enfim, na antiguidade, onde não havia certas conquistas, né, do ponto de vista do estrangeiro, da mulher, ou, sei lá, do escravo, que hoje eu espero que a gente possa avançar, mas ao mesmo tempo aquele texto faz sentido. Então, assim, tem aí um movimento duplo, né? Quer dizer, a gente não pode ignorar aquilo que está ao redor do texto, né, todos os seus limites, mas, ao mesmo tempo, nós temos que atualizar esse texto criticando esses limites, né? Então, daí é a necessidade do pensamento, né, da filosofia. Não sei se eu respondi ao João Paulo, mas eu penso dessa forma, né? Dizer, é sempre um movimento, né? É sempre um movimento, senão a gente não vai ler nada, né? Todos os pensadores têm problemas, né? Especialmente hoje na chamada politicamente correto, né? Na era do politicamente correto, né? E ainda eu não sou contra, eu sou a favor disso, né? Então, assim, da gente saber os limites e, ao mesmo tempo, né, valorizar aquilo que tem de bom no autor, apesar dos seus limites, né? E isso a comunidade filosófica é que tem que fazer, né? Não sou eu que digo que Aristóteles é bom, né? Mas é a comunidade filosófica brasileira, alemã, americana, inglesa, que estão se dedicando a estudar Aristóteles, por exemplo, né? Então, aí é necessário também levar em conta esse momento, né? Tudo bem, João Paulo? Beleza, professor. É mais ou menos essa ideia que eu tenho. No caso do meu projeto, minha pesquisa no mestrado eu quero fazer em Gadamer, porque eu vejo um preconceito com a filosofia e um medo que as pessoas não querem ler filosofia, acha difícil, acha que não serve para nada.
Então, eu queria mais ou menos tirar esse mito da filosofia, pelo menos clarear um pouco, tentar fazer alguma coisa usando a hermenêutica. Muito bom o que o senhor falou, é muito importante, é nesse sentido que eu quero fazer. Porque nas academias tem essas brigas de autores. Então, eu não vejo esse preconceito, eu não vejo essa forma como cada um tem seu ponto importante, como o senhor falou. Não é porque o Heidegger respingou um pouco no nazismo que a gente vai deixar dele, como Aristóteles, e segue os outros. Então é mais ou menos dessa forma que eu quero trabalhar. Ainda está um pouco ainda às escuras, mas eu vou tentar clarear para ver o que nós conseguimos produzir. Obrigado, professor. Perfeito. Perfeito. Nada. Gustavo, pegando essa fala aí do João, em relação ao preconceito, a filosofia, tudo, embora eu não seja da área, né, da filosofia em si, sou da linguística, tudo, e da pedagogia, você falou uma questão muito interessante, como que a hermenêutica está na questão da ética, né? Porque se a gente pegar só um exemplo, a administração pública, primeira coisa lá do Código de Ética do Servidor, está a hermenêutica lá estabelecida, né? Então, o que você poderia falar mais sobre essa questão da ética dentro da perspectiva da hermenêutica? Por que eu estou te perguntando isso? Eu tenho trabalhado com uma disciplina que chama Estética Camponesa, e nessa disciplina eu tenho desenvolvido essas questões do olhar hermenêutico para a obra de arte com os alunos, e aí um aluno veio me questionar a questão da ética, né? Professor, mas e como que a hermenêutica compreende a ética, né? E aí tem a professora, acho que se não me engano é Nadija, da PUC, do Rio Grande do Sul, que tem um texto... Nádia, isso. Que tem um livrinho pequenininho que ela chama Educação Hermenêutica, e eu trabalhei um pedacinho desse livro com eles em sala, né, um capítulo desse livro. E aí chegou uma questão que é a questão da ética, né, na sociedade contemporânea. Como que a hermenêutica tem trazido isso aí? Você pode contribuir com a gente? Então, o trabalho da Naja Rema é excelente, vale a pena ler os livros dela. Ela é da educação, né, ela tem trabalho com hermenêutica há muitos anos, né, e, enfim, eu acho que o ponto inicial dessa relação, né, quer dizer, a hermenêutica ela tem uma afinidade com a ética, porque a hermenêutica sempre vai pensar a relação, a nossa relação com os outros, né? Todo o conhecimento que é produzido, do ponto de vista da hermenêutica, vem da relação com os outros. Ninguém conhece nada sozinho, né? Seja a relação com o outro ser humano, seja a relação com uma obra de arte, como você falou, né? Seja a relação com um livro. Então, assim, todo o conhecimento perpassa uma relação. Quando a gente pensa a relação com os outros, né, aí vem o problema ético, porque a relação com os outros não é um meio para alguma coisa, mas é sempre um fim, né, nele mesmo. E essa relação com o outro indica aí mais um horizonte para a hermenêutica, à medida que nós podemos, de alguma maneira, pensar, né, o outro como a partir de elementos éticos, né, seja elementos éticos que faltam, seja elementos éticos que já estão presentes, né. Então, daí a necessidade de pensarmos temas éticos, né, a partir das relações, podemos dizer assim. Né. Então, sei lá, uma pesquisa hermenêutica sobre preconceito sempre vai levar em conta a questão da relação, né, sempre vai levar em conta que a ética começa na relação, né, e parte da relação com o outro, né. Então, daí a necessidade de afirmarmos isso, né. O Gadamer, ele faz um retorno a Aristóteles, ele vai dizer que o pensamento dele, o pensamento hermenêutico dele, tem uma ligação estreita com a ética do Aristóteles, que tem por finalidade o bem comum, né, e também a hermenêutica teria como finalidade o bem comum, né. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante e que difere a hermenêutica filosófica das outras áreas.
ou das outras áreas de pesquisa contemporâneas na filosofia. A hermenêutica acha o outro, ser humano, tão importante que ela abre a possibilidade de que o outro tenha razão sobre um certo assunto, né? Quer dizer, a nossa relação com o outro passa é pensado, num certo sentido, como uma conversação. E essa conversação sempre está em jogo conhecimentos que são confrontados, né? E não é simplesmente conhecimento meu que eu vou impor ao outro, mas é abrir a possibilidade do outro ter razão, né? Então, assim, quando você trabalha, você está falando de trabalho com os quilombolas, eu acho que é um procedimento bem legal, né? Quando você for falar de assuntos quaisquer, é você ouvir, né? Mas o hermeneuta, ele ouve primeiro do que fala, né? Então, e ouvir num sentido bem forte, né? Da manifestação de uma certa tradição ou de uma certa compreensão das coisas, né? A partir de um ponto de vista que não é o seu, né? E esses autores acreditam que essa forma de conhecer as coisas, né? A partir das relações, é o que vai, de alguma maneira, fortificar o que a gente chama de ética, né? Não sei se ilumina isso, ajuda, né? E muito. Assim, eu acho que a coisa do... Eu estou escrevendo agora um artigo sobre hermenêutica e MST, né? E eu tenho estudado umas coisas ligadas ao MST que eu estou me... Assim, eu já gostava do MST, mas agora eu estou me surpreendendo mais ainda, né? Uma série de elementos hermenêuticos presentes na própria relação com o campo, né? Então, eu acho que devem ser muito próximos do que você vê no trabalho na comunidade, né? Verdade. Mais alguma questão, pessoal? Professor Gustavo? Essa parte que o professor falou aí com relação a ouvir é muito importante, como agora ele está fazendo esse trabalho sobre esse artigo sobre o MST, a gente poder entender bem o porquê daquilo que um grupo, que uma pessoa, que um texto, seja qualquer manifestação, ela seja colocada a público, para a gente poder entender sem tomar nenhum juízo, a gente entender aquele movimento, porque hoje em dia nós somos acostumados apenas a respostas prontas e fazer julgamento. Então isso faz com que mate a filosofia, mate o estudo, encerre qualquer debate, encerre qualquer tipo de movimento que possa ser feito. Então é muito importante esse lembrete aí do senhor, professor. Parabéns. Uhum. Perfeito. Obrigado, João. Vamos ver, pessoal. Deixa eu só conferir o chat aqui se tem alguma coisa, Gustavo. A Thalita estava falando que ela está lendo um pouquinho sobre o Heidegger, e aí essa aproximação dele com o período nazista, né, deixa à margem várias críticas. Então, é um pouquinho do que você falou, né? Uhum. A gente apesar do nazismo, né? E a gente tem que levar isso em conta, porque, assim, há uma postura de que, ele é nazista, não vamos mais ler o Heidegger porque ele é nazista, né? E invalida tudo, né? E esse procedimento não me parece ser o melhor, né? É necessário que a gente também compreenda, né, esse momento nazismo, para que não se repita via Heidegger, né? Acho que o Heidegger tem muito a nos dizer também, né? Concordando aí com a Thalita, né? Porque também essa questão, você falou, acho que no começo da sua fala, a questão da crítica, né? Porque essa crítica, ela tem que existir sim, né?
mas a gente tem que sempre pensar também quais são as contribuições de determinado autor para essas questões, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, tá, professora Sônia, pedi para você falar mais um pouco sobre a hermenêutica, o contexto, o texto, o sentido e a interpretação. Bom, claro. A gente pode, de alguma maneira, partir do texto, tá? O texto, ele é o ponto central, né, do procedimento hermenêutico. E o texto, ele reúne nele, né, quando eu falo texto, eu não estou falando apenas do texto livro, né? Pode falar de uma obra de arte, pode falar de alguém, né? Do outro, né, se a gente quiser usar assim. Essa figura do outro na hermenêutica é o texto. O texto, ele não é simplesmente algo, né? Eu posso dizer que o texto, ele não é um objeto, né? O Heidegger usa o termo da coisa, né? O texto é alguma coisa, mas não é um objeto. Porque o objeto a gente domina, o texto a gente não domina, né? Quer dizer, no sentido de que, por exemplo, eu leio o livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Eu posso ler 50 vezes, cada leitura vai ser diferente, porque aquele texto não é um objeto, eu não consigo dominá-lo. Né? Ele é algo, mas não é um objeto, simplesmente. Né? E ele sendo algo, ele reúne nele uma comunidade de intérpretes que, de alguma maneira, muda de acordo com o tempo. Né? Então, daí o contexto, né, daquele texto. Aquele texto sempre vai estar inserido. Né? A gente pode pensar, por exemplo, o Guimarães Rosa em português, sendo lido na Bahia, é diferente do Guimarães Rosa em sueco, lido em Estocolmo. Né? Nós temos duas situações diferentes, onde o mesmo texto está presente e o mesmo texto vai ser interpretado de modo diferente. Né? Então, daí a relação entre texto e contexto. Posso pensar, por exemplo, uma obra de arte. Quando eu vou no Louvre e dou de cara lá com a Mona Lisa, eu tenho uma certa experiência da Mona Lisa naquele contexto. Se por acaso a Mona Lisa viesse ser exposta, sei lá, em Brasília, eu teria aí um outro contexto onde aquela coisa, né, aquele outro, seria interpretado de um modo diferente. Né? E daí, né, a interpretação ser um momento onde se junta, né, onde você, de alguma maneira, perpassa o texto e contexto. Né? E é daí que surge o sentido. O sentido é sempre produto, né, da interpretação, e não o contrário. Né? Quer dizer, o que faz a interpretação? Descreve o sentido que está em jogo na relação entre uma obra e um texto. Por isso que a palavra obra é legal, porque a obra não diz um objeto de arte, mas diz uma obra de arte. A ideia de obra é porque aquela coisa, né, aquele outro, né, está em aberto. O autor terminou, mas não o encerrou, porque depende de quê? Da leitura, né? Depende da relação, depende aí da contemplação, depende de uma série de novas mediações que nos permitem compreender o sentido daquela obra. Né? Então, por exemplo, eu falei da Mona Lisa, né? Quer dizer, você vai ao Louvre, você lá olha a Mona Lisa, você tem uma experiência com a Mona Lisa. Agora, a sua experiência com a Mona Lisa é uma mediação de sentido. A camiseta com a Mona Lisa é outro. Os livros dos intérpretes de Mona Lisa é outro. O guarda-chuva com a Mona Lisa é outro. O livro de história da arte que você tem na sua casa com a Mona Lisa é outro. Isso tudo está em jogo, né? No que a gente chama de interpretação. Porque eu vou descrever interpretação, né? Aí, pensando do modo fenomenológico, né? Eu vou descrever os sentidos que estão em jogo ao redor daquela obra, né? Seja ela um texto, seja ela uma obra de arte. Eu não sei se ajudou, mas eu acho que é um pouco esse movimento. Né? A hermenêutica não é algo parado, é um movimento. É um pensar em movimento, né? Onde eu estou o tempo todo atento
ao que está em jogo. Tudo bem? No chat aqui não temos pergunta, não. Ah, tá, deixa eu só ver aqui. Professora Sônia. A professora Sônia informa assim: precisamos incentivar a pesquisa nas escolas a partir da hermenêutica. O sentido do ponto de vista do aluno pode ser um, e dos professores outro, né? Que é aquele negócio assim que, como se diz, o recurso que o Habermas traz muito bem, né? Da hermenêutica reconstrutiva, desse diálogo, né? Entre as partes, o acordo, né? Isso aí ele tirou do Gadamer, né? O Gadamer chama de fusão de horizontes. Vem lá do Gadamer, né? Gustavo, no momento nós não temos perguntas, só vou abrir novamente aqui. Pessoal, mais algum questionamento, alguma reflexão, professor Gustavo? Professor Sebastião, só uma dúvida que eu gostaria de perguntar para o professor Gustavo, pode ser? Fica à disposição, Sônia. Eu fiquei curiosa, a partir da resposta que ele apontou sobre a hermenêutica, o contexto, o texto, a questão do sentido, então, signo e significado. Na escola, nós temos várias interpretações, nós temos sujeitos que muitas vezes não têm vozes. E isso me faz pensar, eu não sei se tem alguma relação, é por isso que eu estou perguntando, a relação entre a própria relação com o saber, o conhecimento, como é que isso pode ser tratado do ponto de vista da hermenêutica? Como é que nós podemos entender isso? Aí eu cito um exemplo. Eu estou realizando uma pesquisa e eu quero ouvir os alunos. Eu quero que os alunos, não é um quantitativo grande, por quê? Porque como é descritiva, eu quero analisar as descrições as respostas das descrições que eles encaminharem. Então, eu quero saber como eles pensam, como eles agem, qual é o sentido, a palavra é essa, qual é o sentido de aprender do ponto de vista dos alunos. Seria essa situação, seriam essas discussões, professor? Então, professora Sônia, você deu um ótimo exemplo. É justamente essa tomada de atitude, né? A hermenêutica, de uma maneira, tenta mostrar que pensar, né, fazer filosofia, é tomar certas atitudes, né? E quando você diz aí que justamente, enfim, essa necessidade dos alunos entenderem por eles mesmos o que é aprender, é fundamental para que eles possam, de uma maneira, assumirem para si esse processo, né, de ensino e aprendizagem, que a gente chama de escola, né? Então, enfim, mas isso é importante dizer que isso não acontece sozinho, né? Quer dizer, eu posso aprender muitas coisas da minha casa sozinho, lendo, né? Mas por que eu tenho que ir à escola? Porque eu preciso me encontrar com o outro. Aí vem o caráter ético que o Sebastião tinha falado, né? Quer dizer, a minha relação com as coisas passa pela minha relação com os outros. O meu aprendizado é melhor se eu aprendo junto com os outros, né? E isso não é só o aluno, é o professor, é a comunidade educativa, né? Então, assim, isso é um processo que a escola como um todo deve passar, né? E deve, de alguma maneira, se conscientizar, mas é perfeito o que você disse. Assim, eu acho que o que ajuda muito a gente a pensar isso é quando a gente, de alguma maneira, remete a outros modelos de escola que não o nosso. Então, por exemplo, um famoso modelo de escola que é muito diferente do nosso, né, vocês devem conhecer, é a Escola da Ponte, lá de Portugal, onde o aluno escolhe o que ele vai aprender, né, ele tem autonomia total. Então, assim, talvez, se os seus alunos vissem um documentário sobre a Escola da Ponte, eles pudessem, de alguma maneira, se desalojar do seu conforto, né, e começar a pensar o que é aprender, né?
comparar, né, com essa outra experiência de sentido educacional que eles estão tendo, né, em relação à educação. Ou, por exemplo, eu vi uma vez na Dinamarca, tem escolas onde os alunos estudam juntos, né? Nas classes não tem professor, tem um orientador, e os alunos produzem conhecimento em grupo, né? E, enfim, os alunos são incentivados individualmente a contribuir com o grupo. Isso é um outro modelo de escola, né? E assim, eu acho que esse debate, professora Sônia, traz ainda uma outra coisa, que é pensar que tipo de escola a gente quer, né? Quer dizer, que tipo de escola essa comunidade está produzindo, né? Quando você pergunta aos alunos o que é aprender, né? Mas também eu acho que essa pergunta vale para os professores também, porque os professores também precisam saber responder essa pergunta, né? Precisam ter como horizonte, né? Também essa pergunta, e também as outras pessoas que trabalham na escola, né? Então, eu entendo dessa forma, eu não sei, né, mas eu acho que o seu exemplo é muito bom, né, e acho que tem aí um desafio, né, a hermenêutica traz um desafio, que é, de alguma maneira, pensarmos que a educação é um processo, né, mas é, de fato, um processo onde a união de todos não é, ou melhor, a união das partes não é um todo, né, mas já indica aí justamente a contribuição de cada um, né, para o que o Gadamer chama de autoeducação, né, onde eu me educo. Né. Tudo bem? Professor, eu queria que se o senhor poderia falar sobre a questão do jogo em verdade e método e a estética. Então, o jogo é um conceito hermenêutico que o Gadamer especialmente usa, né? E está muito próximo também do Wittgenstein, do segundo Wittgenstein, quando fala dos jogos de linguagem, né? O jogo é um conceito que diz respeito às relações, né? Para o Gadamer, toda relação com a obra de arte é um jogo. Por quê? Porque a obra de arte ela tem um sentido nela mesma, e quando a gente está diante dela, ela nos fala alguma coisa, e nós falamos alguma coisa sobre ela. Né? Então, da mesma maneira que um jogo, né, de futebol, onde há aí uma integração, uma relação. Né? Quer dizer, quando você assiste um jogo de futebol, você não assiste simplesmente pessoas correndo atrás de uma bola, né? Mas você assiste algo que está implícito ali, que é o jogo. Né? Quer dizer, que não é simplesmente os jogadores, ou não são simplesmente os jogadores ou a bola, né? Mas é algo que acontece, uma performance. Esse modelo da performance, que ele chama de jogo, acontece com tudo para ele. Acontece com um texto, acontece com a obra de arte, acontece com o outro, né? Então a gente está sempre em jogo, né? Tudo bem? O jogo é uma estrutura, João Paulo, é uma estrutura de relação. A gente está em relação. Beleza, ficou bem, Tá? entendi, bacana. Ficou muito bom, professor, obrigado. É muito próximo lá do que a gente chama de intencionalidade lá do Russell, né? Vocês devem ter visto isso no último encontro, né? É muito próximo da intencionalidade. Ok, Gustavo. Pessoal, os últimos minutos do nosso encontro de hoje, mais algum questionamento do professor Gustavo? Alguma colaboração? Quem não assiste de frequência, por favor, já coloquei no chat novamente o link. Tanto membros internos quanto externos podem assinar a lista de frequência, porque se precisar de alguma declaração, a gente pode emitir através da lista de frequência. Gustavo, eu acho que é isso. Sebastião, eu queria só falar uma coisa. Eu queria agradecer ao professor Gustavo, porque
ele me tirou algumas dúvidas e eu estava lendo outro dia exatamente sobre as dúvidas que eu tinha, e eu achei interessante que ele colocou de uma forma tão tranquila, tão leve, e quando eu lia, eu pensava que aquilo era uma coisa tão complicada, né? Tão, e aí diria assim, no sentido de complexo, mas dizer complexo assim, de profundo e da abrangência que é. Porque, na verdade, viver é complexo, não é? Então, dá sentido, esse sentido, né? O gesto, né? E aí, dentro da hermenêutica, pelo que ele fala, eu não sei se estou errada, mas entendi que, assim, o próprio gesto, né? A imagem, as situações, os fatos, todos eles são objeto dessa interpretação, porque cada um vai dar um sentido, e esse sentido tem a ver com o contexto. Posso até estar errada, mas estou começando a fazer já minhas considerações aqui, né, analisando dentro do que eu estou tentando decifrar do texto, né. Então, agradecer, porque eu cresci muito, né, este material do projeto, a cada semana, nos enriquece mais, mas eu gostei muito do professor Gustavo, porque eu senti nele assim, uma tranquilidade, uma leveza em colocar. Eu achava que esse assunto era tão pesado e agora desmitificou em mim muitas questões. Muito obrigada. Parabéns, professor. Só tenho a agradecer a ideia de quem idealizou esse evento, pela participação do senhor. Parabéns mesmo. Que bom, professora Sônia. Ficamos felizes pelo retorno, esse feedback. Isso é importante, né, Gustavo? Para as ações e seu desenvolvimento. A experiência que a Sônia relatou, eu lembrei da minha época de mestrado, que quando eu peguei o texto do Kant, eu falei assim, eu não vou conseguir interpretar isso aqui nunca. E aí minha orientadora falou assim, não, você tem que fazer uma resenha. Aí eu falei assim, agora que são elas, né? Vamos ver se realmente eu consegui interpretar o texto. E aí, quando ela me deu o feedback, ela falou assim, você foi além do que eu esperava. Então, acho que é isso, essa experiência, esse modo de viver, de pensar, que nos faz crescer cada vez mais, né? Então, a Sônia traz uma questão bem interessante aí para todos nós. Gustavo, só fazer alguns informes aqui, tá? E aí, se você quiser fazer o fechamento, pode ficar à vontade. Deixa eu só ver aqui, a Thalita comentou algo aqui. Thalita colocou assim, professor, tem um problema na interpretação das leituras, sempre tem que concordar com os autores. Como saiu disso? Eu acho que para você, Gustavo. Só um momento, Thalita, acho que o professor Gustavo tem um problema na conexão dele. Só um momento que eu vou entrar em contato com o professor Gustavo aqui para verificar o que ocorreu. Gustavo está voltando. Oi, desculpa, caiu aqui. Não, tranquilo, Gustavo. A Thalita falou que ela tem dificuldade na interpretação dos textos. E ela está perguntando se sempre tem que concordar com os autores ou não, né? Então, bom, depende do texto, né? Eu acho que quando a gente lê um texto, eu acho que o primeiro nível de leitura, né, para qualquer texto, é você entender o que ele está dizendo, né? Eu acho que esse que é o primeiro desafio, né? Então, Oi, professor. oi, Thalita. fala. Na Tá muito verdade, baixo. é porque
tipo, eu acho que sempre tem um problema na hora de interpretar quase todos os autores que eu leio, porque eu sempre tenho a concordar com o que os autores estão falando. Eu queria saber se o senhor pode me falar alguma coisa em relação a isso. Como que eu posso ler os autores sem entrar muito no que eles estão falando? Então, assim, eu acho que, bom, quando a gente, não sei, você está falando dos autores idos na universidade, basicamente? Falo, assim, eu tenho feito trabalho na questão da fenomenologia, né? Então, eu tenho lido mais os autores Merleau-Ponty, Heidegger, Russell. Então, eu sempre tenho lido porque a minha professora me passou sobre essas leituras. Só que eu tenho uma percepção de que eu sempre tenho a concordar com o que eles estão falando, sabe? Eu acho que preciso sair disso, porque talvez seja errado a gente sempre ir nessa direção. Então, assim, eu acho que você lê autores que, de alguma maneira, estão no mesmo ambiente, né? Estão no mesmo horizonte de questões, né? E, agora, você pode também ler as críticas a esses autores, né? Então, assim, a minha sugestão é que, quando você for ler um livro, sei lá, Merleau-Ponty, você for ler lá a Fenomenologia da Percepção, que você busque artigos científicos sobre aquele texto que criticam aquele texto, né, para você formar também, a partir da crítica, né, a sua visão. Né? Quer dizer, eu acho que ler uma obra de filosofia para mim, pelo menos, é fazer fichamento, fazer resumo, é tentar entender o movimento que aquele autor faz no texto. Agora, isso não te impede de você também buscar autores que criticam, né? E para você também construir o seu próprio pensamento. Né? Então, eu acho que o desafio... A gente só consegue construir o próprio pensamento quando você lê a crítica, né? Quando você vê como que aquele autor foi criticado naquela época ou hoje, né? Então, é um pouco isso, né? Enfim, Merleau-Ponty ainda é pouco estudado no Brasil, né? Mas se você pega autores como Walter Benjamin, por exemplo, você tem lá um texto do Walter Benjamin, você tem uma professora de São Paulo falando uma coisa sobre o mesmo texto, uma professora de Minas Gerais falando outra. Né? E elas brigam entre elas sobre aquela interpretação. E o desafio é você ter a terceira interpretação, que não seja nem de uma nem de outra. Né? Então, assim, eu acho que isso se faz com estudo mesmo. Então, enfim, e você sempre procurando atualizar a sua leitura nos artigos científicos que apareçam, né, sobre aquele texto, sobre aquele autor, né, que eu acho que ajuda muito, entendeu? A criticar, né, para fazer uma crítica qualificada também, né. Então, eu faço assim, né, quando eu estou estudando, quando eu estou começando a ler um autor, eu faço assim, né, eu leio o livro dele, eu faço fichamento e depois procuro os comentadores, né, os críticos, né, e para tentar entender melhor o que está sendo dito. Né. Sim, professor, muito obrigada. Você sanou minha dúvida. É um prazer. Gustavo, então já chegamos no nosso final aqui. Eu vou só fazer alguns informes aqui, você pode encerrar também sua participação, ok? Pessoal, só por questão de conhecimento, nós teremos encontro dia 18 de setembro. 18 de setembro dá numa sexta-feira, então vai ser um dia atípico do nosso encontro. Geralmente nós nos encontramos na quinta, né? Por uma questão de agenda da professora, eu tive que desmarcar, o encontro é dia 17, mas passamos para o dia 18. A temática é observação, entrevista e questionário na pesquisa. Então, nós já vamos entrar na parte de técnicas e instrumentos de dados. E no dia 24, nós temos a temática análise do discurso na pesquisa, algo que já foi sugerido por alguns participantes também, tá? Então, todos já estão convidados, dia 18 e 24 nós teremos encontro novamente do Café Científico. Professor Gustavo, gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua belíssima didática, né? Eu acho que foi tão didático sua fala que até a Sônia falou assim, ficou tão claro, tão mais fácil de compreensão hermenêutica, né? Então, acho que isso só vem enriquecer mais a nossa formação enquanto professores, pesquisadores, estudantes.
Fica à disposição, professor, para você encerrar a sua fala aí conosco nessa tarde. Bom, eu que agradeço, é um prazer sempre falar sobre aquilo que a gente está trabalhando, estudando, né? E compartilhar o conhecimento é sempre importante, né? Agradeço as palavras da professora Sônia, também do João Paulo, e eu estou à disposição. Se precisarem, podem escrever ou podem entrar em contato. O Sebastião tem o meu contato. Eu vou deixar o material também com ele para disponibilizar para vocês, e também ajuda, né, na questão dos estudos de hermenêutica, né. Mas, enfim, agradeço muito a atenção e também a gentileza de todos. Professor, então, muito obrigado, uma boa tarde, boa reunião aí para você também, que você falou também tinha Isso, tem a reunião agora de reunião hoje, né? que a avaliação Logo está após, forte obrigado agora. pela participação. Uhum. Tranquilo. Um abração aí a todos. Uma boa tarde. Professor Gustavo, tem como você passar seu e-mail, por favor, Sim, claro, pessoal? claro. Se quiser digitar no chat aí, pode ficar à Coloquei vontade. no chat o meu e-mail. Depois você me passa o seu, Sebastião, para eu te mandar os palestras, tá? Sim. A gente boa tarde a todos Ok, aí. vou te encaminhar aqui. Boa tarde, professor. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Boa tarde, professor Janês, professora Sônia. Professor Sebastião, depois envia o material do professor Gustavo no meu e-mail, por favor. Vou encaminhar sim, João Paulo. Me manda um e-mail, por favor. Anota para mim aí. Você tem como você anotar? Esse aí, ó, jpblima20@gmail.com. Vou te mandar aqui do projeto, aí você me encaminha lá também, se eu esquecer, tá? Por favor. Ok, obrigado. Mandei para você o meu e-mail, aí você me encaminha, que eu também reforço com o seu aqui. Enide, boa tarde, saudade de você. Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Você tem que clicar aí no seu microfone. Oi, professor, saudade também. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tá com saudade da sua aluna? Muito.